sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Descer. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Descer. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Descer. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Descer. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre
a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre ao toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Deixa eu me arrumar aqui. Foram uns hinos aí que eu estive preparando aí, minha voz. Há muito tempo eu não canto, né? Estou mais tocando do que cantando, então a voz vai falhando. Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos pegar a partir do verso 3 até o verso 11. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Como te roguei, quando partir da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. Não é a caridade. O fim do mandamento é a caridade de um coração puro. É diferente. De uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram para discussões bobas. Ele vai chamar aqui de vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas. Parricidas são assassinos de pais, né? De pais. E matricidas, assassinos de mães. Para os homicidas, aí o homicídio da forma em geral. Para os fornicadores, sexo fora do casamento, relação sexual fora do casamento. Para os sodomitas, relação com o mesmo sexo. Para os roubadores de homens. Para os mentirosos. Para os perjúrios. E para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Eu dou graças ao que tem confortado a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. E graça do nosso Senhor, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo.
A gente ia até o verso 11, mas eu me alonguei um pouquinho, porque vai fazer parte da palavra dessa noite, tá? Olhando para esse texto aqui, nós estamos falando de epístolas pastorais. Propriamente nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos falando de 3 pontos. Primeiro, Paulo está falando sobre falsas doutrinas. Paulo está advertindo a Timóteo a questão das falsas doutrinas. Primeiro ponto. Segundo ponto, o evangelho da graça. Terceiro ponto, o bom combate. Então, praticamente, a nossa fala hoje e a nossa instrução de reino é em cima disso. As falsas doutrinas, o evangelho da paz e o bom combate. As epístolas pastorais são orientações de Paulo aos dirigentes de igreja. Você vai ver que nenhum outro apóstolo fez tais orientações. Nenhum outro apóstolo estruturou uma orientação de como se portar no templo. É por isso que Timóteo e Tito são consideradas epístolas pastorais, porque são orientações voltadas para o templo. O importante a ser esclarecido é que nós não podemos confundir parte dessas orientações com doutrina. Isso tem que ficar claro para todo leitor das Escrituras. Uma coisa é orientação, outra coisa é doutrina. E qual é a diferença de uma orientação e de uma doutrina? A doutrina é o fundamento, é aquilo que está posto e não pode ser mudado. Isso vira uma regra, tá? Orientação não é uma regra. Se você pegar a doutrina ela tem uma instrução e uma condenação em conjunto. Então, tudo que estiver nesse texto, tudo que já estiver dito nesse texto, já estiver previsto que há uma condenação, isso é doutrina. Vou dar um exemplo. A Bíblia, nós citamos aqui na leitura vários atos que são considerados pecados e levam à condenação. Doutrina é isso. Tem uma instrução e uma condenação. Agora, apenas instruções, elas podem ser vistas, sim, observadas como devem, mas elas não podem ser elevadas a status de doutrina. E isso tem. Então, eu quero fazer essa leitura, essa separação para nós, para que quando você for ler aí em casa, nessa pandemia, você está se dedicando, eu sei que você está se dedicando no tempo de leitura, então quando você for ler, você ter essa visão sobre o texto, porque senão você corre o risco de generalizar e criar doutrina. Quer ver? Atos administrativos em Timóteo, que não são doutrina, mas são orientações. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Timóteo vai dizer assim, quero, pois, que os homens, Paulo dizendo a Timóteo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Quem quer? É Deus que quer? É o corpo apostólico que quer? É Timóteo que pede? Ou é Paulo que diz, eu quero? É Paulo. Paulo está dizendo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Isso é doutrina ou orientação? É uma orientação. Por quê? Porque se você não orar com as mãos levantadas, não tem condenação nenhuma. Você não vai ser condenado a um erro, a um pecado, ou ser desprezado pelas regiões espirituais. Mas é uma orientação, não pode ser confundido com doutrina. Outra orientação, no mesmo capítulo, no versículo 12, Paulo vai dizer assim, não permito, porém, que a mulher ensine. Quem não permite? Paulo, o corpo apostólico ou o próprio Deus? É Paulo que está dizendo, eu não permito. São orientações pastorais. Lembre,
Só que não é ensinar como uma pessoa que pregue a palavra, porque o Espírito Santo foi derramado em servos e servas. A Bíblia vai dizer isso. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Servos e servas, jovens, homens e mulheres receberão do meu Espírito, e eles profetizarão. Essa é a promessa do tempo passado em Joel. Então, quando você olha para isso, você tem que ter um instrumento de interpretação de texto que ampara a hermenêutica, que é a gramática. Quer ver? Não permito, porém, que a mulher ensine, vírgula, e nem exerça autoridade sobre o marido. O marido, aqui é o sujeito. Para não repetir a frase o marido, novamente, para não ficar assim, redundante, não permito que a mulher ensine o marido e nem exerça autoridade sobre o marido. Então, o sujeito lhe é arrancado da frase e é colocado uma vírgula. Essa vírgula, ela serve para ocultar o sujeito. Então, não permito que a mulher ensine quem? O marido. E nem exerça autoridade sobre o marido. Viu que repetir o marido fica redundante? Então, Paulo está dizendo, eu não permito que a mulher ensine o marido, e é por questões administrativas, tá? Não tem nada de condenação, são questões extremamente administrativas e como a cultura da época se dava. Isso tem outros pontos? Tem. Se você pegar lá em 1 Coríntios 11:16, é interessante ver 1 Coríntios 11:16, quando existe uma discussão bem exclusiva, é cultural, da igreja ali de Corinto. As mulheres devem cortar o cabelo ou usar o véu? E aí começa uma discussão. Por quê? Segundo a base histórica, vai dizer que ali havia um templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. E pela cidade de Corinto estar localizada ali entre a ligação do Ocidente e do Oriente, todas as navegações deveriam passar por ali. Tá? Este templo, a história vai dizer que existiam mais de 1000 sacerdotisas. Só que elas eram prostitutas, trazendo assim um esclarecimento melhor. Naquele tempo não era uma prostituição, na verdade era um culto à deusa Afrodite. E essas mulheres, elas cortavam o cabelo, elas tinham o cabelo cortado, elas se produziam. E quando Paulo coloca uma igreja justamente nessa cidade, porque ela é uma cidade estratégica, começa a haver conversões. Tá? O que acontece? Paulo orienta essa igreja para as pessoas que cortam o cabelo, para o templo de Deus não ser confundido com o templo de Afrodite. Paulo orienta para que eles coloquem o véu. Então, use o véu, para não demorar muito. No verso 16, 1 Coríntios 11:16, gera uma contenda na igreja. Paulo vai dizer assim: se vocês quiserem ser contenciosos, se vocês quiserem gerar contenda, eu vou dizer algo para vocês. Nós, e nem as igrejas de Deus, temos tais costumes. Qual o costume? De usar o véu. Então, é algo cultural, é uma orientação, não é doutrina, mas é uma orientação exclusiva para aquele período, para aquele momento. Então, sim, eu tenho que tomar cuidado quando eu ler as epístolas pastorais? Sim, porque senão você vai se ater a uma confusão na interpretação. Por isso que Paulo, ele faz esse alerta a Timóteo, dizendo assim, olha, toma cuidado, eu quero que você fique aí, porque eu quero que você seja um protetor do evangelho. Na verdade, desde quando eu saí para a Macedônia, eu estou advertindo que as pessoas não ensinem outra doutrina. Essa é a preocupação de Paulo. E a doutrina, como que ela se dá? Como as falsas doutrinas elas se formam? Por duas vias. Pela superstição e pela suposição. Só que como eu vou falar das fábulas, que é o texto abaixo, vamos falar sobre a suposição. O que é uma suposição? Uma suposição é baseada numa meia-verdade.
Era assim que os sofistas gregos faziam. Eles pegam uma meia-verdade e repetem ela ao ponto dela se tornar uma verdade, porque ela tem evidências de realidade. E a partir daí você muda a maneira como a pessoa pensa, através de uma meia-verdade. Tá? Deus abençoa? Abençoa. Agora pega essa meia-verdade, tira ela do contexto e cria o que você quiser. Isso é um sofisma. É o que acontece muito hoje. E a vergonha que a gente vê por aí está baseada nisso. Então, meias verdades são perigosas. As falsas doutrinas estão alimentadas em meias verdades. Você quer ver? Se você pegar o texto de Mateus 4, quando Jesus foi levado ao pináculo do templo por Satanás, ele disse uma meia verdade para tentar induzir um comportamento. Ele disse assim, ó, lança-te daqui, porque está escrito que o Senhor te guardará, aos teus anjos dará ordem para guardar ao teu respeito. Perfeito. Isso está no Salmo 91? Tá. Só que tem uma vírgula aí. Não é só isso. Aos teus anjos dará ordem para que te guardem em todo o vosso caminho. Qual era o caminho de Cristo? A cruz. Se Jesus sai da cruz e se suicida ali, comete suicídio, haveria proteção? Não. Era uma decisão como homem. Então, sim, uma meia-verdade ela é perigosa. Cuidado com as meias-verdades. São assim que se formam questões doutrinárias, se utilizando de um meio ponto. Como que se forma novamente uma falsa doutrina, além de uma meia-verdade? Através de um fechamento de interpretação, o fechamento de uma verdade. É isso que eu tento fazer todos os cultos aqui na Apacentar. Eu tento mostrar o fenômeno, que é o texto, de vários ângulos, como é o Evangelho. Se você pegar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão falar das mesmas histórias, só que estão centralizando Jesus e cada um tem uma visão de Jesus. Por isso que nós temos o Evangelho dividido ele em 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são visões diferentes de Jesus. São visões diferentes do mesmo homem. Isso é importante. Você pega, cada um vai orientar uma maneira como se relacionou e as histórias que vivenciou. Então, existe exclusividade em cada texto? Existe. Existe, além dos relatos, uma exclusividade baseada em uma vivência ou uma orientação sobre a vivência. É por isso que a gente tem que olhar o todo. Por quê? No momento em que eu fecho, isso é uma expressão do fundamentalismo. E o fundamentalismo, como eu disse em algumas mensagens anteriores, não enxerga tons de cinza. Ou é preto ou é branco. Ou é isso ou é aquilo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Na mensagem passada eu fiz um olhar fechado sobre um texto. É um perigo. Tá? A gente precisa olhar por outros ângulos. Olhar por outras vias. Eu poderia falar aqui e dar várias expressões. Vou dar uma. Mateus 19. Jesus vai dizer sobre Moisés lhe deu carta de divórcio. E aí há uma discussão enorme, tá? Entre o divórcio que vem pelo adultério, se o lado ofendido pode casar, se o lado ofensor não pode se casar. A partir daí se fecha uma visão, tá? Se você se apegar somente a isso e fechar, você manda pessoas para o inferno. Você vai dizer, olha, você errou e você não pode mais ir para o céu. Agora, quando você olha por outro lado, agora usando o óculos do amor, o mesmo ponto, sem ele ser branco ou preto, mas num tom de cinza, ou é ou não é, você vai ver um texto dizendo assim, todos os pecados vos serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E agora? Abri o texto. Se todos os pecados serão perdoados,
Se eu, como ofensor ou ofendido, arrepender-me, e aí? É aí que você quebra o discurso fundamentalista, que só tem um olhar para um ponto. Deus sabe as angústias dos homens e os homens irão responder uma a uma a Deus. Tá? Por isso que eu digo assim, quando ensino isso. Não é para você pegar um texto e dizer assim, bom, o pastor disse que todos os pecados serão perdoados, agora já sei o que eu vou fazer, vou largar minha esposa. Você não pode usar o texto como pretexto de pecado, viu? Tem gente que lê a Bíblia para saber os limites em que ele pode andar. E é isso que vai lhe acusar. O texto ele não é criado para que você se utilize dele para o seu bem e prazer. Ele é criado para trazer um esclarecimento, como que Deus pensa. Nós estamos entendendo Deus em partes, hein? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso é importante. Então, como que se forma uma falsa doutrina? É isso que Paulo está preocupado com Timóteo. Paulo está orientando Timóteo, dizendo, cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as suposições de meias verdades e com os olhares fechados. Fechados. Pessoas que fazem uma interpretação rígida do texto e dizem, é assim. Cuidado com isso, Timóteo. Que o evangelho seja o centro, que aquilo que já foi ensinado não seja alterado. Está escrito, como eu disse. Há textos de baixa complexidade que você lê e entende. Você não precisa de um suporte teológico. Há textos de média complexidade que você vai precisar de um aparato da hermenêutica. E há textos de alta complexidade. Todos eles, os dois, precisam de uma ferramenta teológica para interpretar. Então, sim, Paulo está dizendo assim, olha, cuidado com as falsas doutrinas e as fábulas. Por que fábulas? O que é fábula? A fábula é uma argumentação baseada na superstição. E o brasileiro é supersticioso por natureza. Bate na madeira, pé de coelho, trevo de 4 folhas, ferradura de cavalo. Você vai ver que o brasileiro, a nossa formação cultural, ela é extremamente supersticiosa. É por isso que essas facções do evangelho, nem vou dizer que são cristianismo, mas são uma expressão facciosa do cristianismo, se aproveitam disso. Eu vou mostrar para você como que se forma uma superstição. Na sua época, não sei se você é dessa época, mas eu acho que isso é transgeracional. Manga com leite morre. Isso é uma superstição. Anos a gente ouviu isso. Que manga e leite morrem. Quando você vai olhar o fato histórico, é para que os escravos não se apropriassem da manga e do leite. Então o Senhor criou uma ideia de que se misturar os dois, morre. Mas em algum momento, algum escravo agonizou e morreu. E alguém disse, por que ele está assim? E o seu senhor disse, porque comeu manga e tomou leite. Cria-se um fato supersticioso. Não se sabe se é, não se prova, mas vira uma ideia a ser seguida. Então, quando Paulo está falando a Timóteo, cuidado com a superstição, com as fábulas, Paulo está falando isso. É como o senso comum diz, manga com leite morre. Mas como isso se dá dentro do evangelho de uma maneira extrema? É aí que eu vou mostrar para vocês como a superstição se ampara nas meias verdades. É verdade que Deus ele se utiliza de vários instrumentos para abençoar o homem? É verdade. Se Deus utiliza de vários instrumentos, é verdade que pode ocorrer uma revelação individual e Deus pedir para uma pessoa orar sobre uma água e curá-la? É verdade. A Bíblia vai dizer sobre a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus. Deus não age do mesmo jeito sempre. Você vai ver isso aí. Você vai ver vários cegos dentro da Bíblia sendo curados de formas diferentes. Um, Jesus cuspiu no olho. O outro, Jesus untou, outro Jesus disse, eu quero que enxergue, outro Jesus orou.
e ele voltou a enxergar, mas Jesus orou de novo, aí ele restaura perfeitamente a visão. O que significa? A particularidade de cada milagre. Isso é real? É. Isso é uma verdade. Só que eu me amparo dessas meias verdades para generalizar ações divinas. Isso é um problema. Então, de forma extrema, quando eu saio ungindo água e dando para a igreja e vendendo para o povo, isso é o quê? Isso é a superstição sendo alimentada. Isso é uma falsa doutrina. Água ungida. O que mais? Semente do coronavírus. A gente está vendo aí um caso que deve ser preso. Semente do coronavírus. Ó, essa semente aqui vai te curar do coronavírus. Olha isso. É R$1.000 a semente, tá? Acho que é R$1.000, se não me engano. Outro essa semana que eu vi que é uma vergonha, tá? O cara falou assim: pastor, eu recebi a minha caixinha que eu comprei de máscaras da igreja vazia. Eu não sei se você viu isso. Eu vejo essas coisas, me dá revolta. Aí ele ligou, porque aí você compra uma caixa de máscaras da igreja. E essa caixa ela foi orada. Aí o pastor disse assim: não, querida, tá certo. É isso mesmo. Olha para mim, eu estou usando a minha máscara. Ó, é uma máscara espiritual. Então você comprou uma máscara espiritual. Ela vai te proteger do coronavírus. Ó, eu estou usando a minha agora. Olha o que esses camaradas fazem com uma meia-verdade. Geram fábulas, geram superstições, criam falsas doutrinas e enganam o povo. É vergonhoso de ver, mas isso é o lado extremo. E o lado sutil de tudo isso, como que se manifesta? Se você olhar, você vai ver que a campanha é o lado mais sutil da superstição. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Ora, 12 dias, irmão, não precisa orar mais não. Se você gosta de bênção. Porque o cristão, ele tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Não é 12 dias. É uma vida com Deus. Cerco de Jericó. Vai lá, fica dando volta. 7 sexta-feira da vitória. E o que mais? Semana Power. É a Semana Power. Misericórdia, irmão. Isso são a expressão mais sutil da religiosidade que impõe comportamento e as pessoas acham que isso é Deus, que Deus está nisso. Cuidado, cuidado. As falsas doutrinas te tiram da relação direta com Deus e te levam a uma relação por vias indiretas. Você tira Deus do trono e coloca a sua necessidade. E você ainda exige de Deus. Eu exijo que o Senhor faça. Porque está escrito. Você se torna Senhor e Deus se torna seu servo. E é isso que a gente vê hoje, uma geração de pessoas fracas na fé. Fracas na fé. Por quê? Porque não desenvolvem o evangelho. A relação é uma relação vazia, é baseada na troca. É uma geração que, se Deus não dá, ela abandona Deus. É uma geração que não quer intimidade com Deus. É uma geração que quer resolução de problema. E está cheio de falsas doutrinas, enganando a igreja. Isso é revoltante de se ver. Muitas vezes esse líder acaba ensinando, não porque ele tem uma maldade no coração, mas porque ele já vem, os seus líderes ensinaram isso, e ele nunca questionou, isso vem com uma obediência cega, e ele acaba passando na simplicidade. Mas ele tem que começar a enxergar. É importante. Então, o que a gente vê? A gente vê que a falsa doutrina, ela mata a espiritualidade. São pessoas que não desenvolvem. E no reino dos céus é assim. Ou você amadurece, ou você adoece. É simples. Se você não amadurecer, você vai morrer. Você vai adoecer. Você não vai se relacionar com Deus. Ou você amadurece, ou você adoece. É simples. Isso é espiritualidade.
E o que a gente vê hoje é uma geração suscetível ao adoecimento. Isso é um problema, tá? Olhando para isso, esse é o primeiro ponto que Paulo vai advertir. Cuidado, Timóteo. Foge disso. O segundo ponto é esse: o evangelho da graça. A palavra evangelho significa boas novas, novas notícias. O evangelho da graça, como eu já ensinei inúmeras vezes, é baseado em 3 pilares: morte e ressurreição, comportamento cristão e arrebatamento de igreja. É isso que uma igreja de Cristo deve pregar. Está aqui o pilar de todas as mensagens do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Nenhum deles ficaram ricos pregando o evangelho. É só você ver o que acontece com esses pilares e como eles são fundamentados hoje. Então, quando você olha o evangelho da graça são as notícias da graça, a nova notícia. E se você ler o texto, ele vai dizer assim: olha, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. Não é a caridade. Não confunda a caridade. Caridade de um coração puro é a caridade que você faz sem querer nada em troca. Se você oferta esperando receber, não é caridade. Se você dizima esperando receber, não é caridade. Se você vem para o culto esperando ser remido pelos seus pecados, não é caridade, não é amor. Como que eu sou remido pelos meus erros? A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você tem que deixar o ato de pecado para ter misericórdia de Deus. Olha que interessante. O fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha que interessante. O que é o fim do mandamento? São ações baseadas em amor, mas ações de consciência. Consciência é quando eu sei que aquilo não me mata, mas se eu for fazer e o outro vai morrer por me ver fazendo, eu abandono na hora. Isso é uma ação de consciência. É isso que o apóstolo está dizendo. Olha, tenha uma ação motivada por amor, não intencional, tenha uma boa consciência, entenda que existem pessoas mais fracas que você, e que se elas estiverem fazendo certas ações que são, para elas, consideradas erradas, elas vão morrer. Então, como que eu trato o resumo desse texto? Tudo se resume ao amor consciente e coerente. E olha que interessante, até nisso existe uma corrente teológica que deturpou. E isso eu preciso esclarecer. Existe uma corrente teológica baseada no liberalismo que vai pegar aquele versículo bíblico dizendo assim, ó: o amor encobre uma multidão de pecados. Vão pegar esse texto e vão dizer assim, tá vendo? Tudo que é feito por amor não é pecado. Vão excluir o contexto, vão excluir as fundamentações de outros ângulos e vão gerar isso. Então, algumas pessoas que seguem essa corrente vão dizer assim: sexo fora do casamento não é pecado, se tiver amor. Sexo dentro do casamento com outra pessoa, que nós enxergamos um ato condenável pela Bíblia, não é pecado, porque tem amor. Se tiver amor, não é pecado. O que é pecado é o desejo da carne. Olha o problema. E aí vão generalizar a ideia de amor. Só que o amor no texto é o ágape, tá? O amor ágape encobre uma multidão de pecados. Não é o amor eros, desejo carnal. É o amor ágape. Qual o amor ágape cobre uma multidão de pecados? O amor de Deus. Nós conseguimos amar ágape, eros e filéu. Não ágape. É muito difícil. É quase impossível. Só Deus traz. Nós temos essa orientação, mas essa é uma orientação de profunda empatia. Eu vou dizer para você, a relação de profunda empatia é muito difícil. É muito difícil.
Eu conheci alguns teóricos na psicologia que dizem que é quase impossível chegar à empatia plena, tá? Quando você se fala de empatia. Então, sim, o evangelho da graça é baseado em uma consciência de amor. Que consciência de amor que é essa? Não é impulsivo. Esse amor não é impulsivo. Ai, estou sentindo, pastor. E não é isso. É um amor reflexivo e com ação. Porque o amor impulsivo não é amor, é paixão. O amor tem capacidade de raciocínio. E não é só raciocínio. Tem que ter ação. Porque se você ficar raciocinando, será que eu ajudo em tempo de pandemia a igreja ou os órfãos, as viúvas? Ah, não vou não. Você fica só no lado filosófico, fica no idealismo. Isso também não é amor. O amor é uma corrente de pensamento que termina na execução, sem interesse. Isso é amor. Então vamos lá. Se o amor ele não é impulsivo, ele é reflexivo e tem ação, o que acontece? A pessoa ela pensa antes de falar e agir. O verdadeiro evangelho ou as boas notícias vão mudar o ser humano ao ponto dele pensar antes de falar e antes de agir. Eu te faço uma pergunta. Do ano passado para cá, você mudou o quê? O que você tinha que você parou de fazer? Você se percebeu já em uma autoanálise? Pastor, eu era o maior contador de histórias. Eu estava quase ganhando o Grammy de ouro junto com Forrest Gump. Só que agora eu abandonei isso, deixei de lado. Perfeito. O evangelho é para isso. Você tem que fazer uma autoanálise e ver o que você deixou do ano passado para cá. O que você mudou? Você deixou de ser menos impulsivo? Irado? No sentido de que irar não é pecado. Mas o que você fazia com a ira? Ah, pastor, eu era agressivo. O cara falou mal comigo no trânsito, eu ia para cima. Deixou de fazer isso do ano para cá? Não. Então precisa do evangelho. É isso que você tem que entender, que o evangelho tem que construir em você, porque senão é idealismo. É idealismo. Tá sentindo? Isso é interessante. Quando a gente fala assim, cada um contribua segundo propôs o seu coração propôs de ajudar? Ou ele está desde o ano passado dizendo, não ajuda não? É nisso que você tem que refletir na vida. Você parou de mentir? Parou de enganar? Parou de contar fofoca? Isso tem que estar em você. O evangelho tem que forjar isso. Porque ele vai te estruturar uma maneira nova de pensar, agir e sentir. E aí você vai entender por que você pensa antes. Por causa do bem-estar. E bem-estar de quê? Seu bem-estar? Sim. O evangelho vai estruturar uma maneira de pensar nova, que vai gerar um bem-estar para você e para o grupo que você convive. Seja ele família, igreja e amigos. Só que, entretanto, algo que precisa ser esclarecido. Se eu penso em mim, no meu próprio bem-estar, isso é egoísmo. Então, como conciliar essa ideia de que eu tenho que ter um bem-estar para mim? Simples. O que eu ganho abrindo mão da razão? O evangelho vai te fazer procurar o bem-estar que você ganha quando você abre mão da razão. É aí que você tem que procurar os ganhos por não bater de frente, por não ficar gritando, por não ficar mostrando o dedo, por não ficar falando palavrão. O bem-estar que você ganha por não fazer o que fazia. É aí que o evangelho vai dizer, pense no seu bem-estar. Então esse bem-estar não é o egocentrismo dizendo, eu vou fazer a minha vontade, o que eu quero. O pastor disse que é para pensar no meu bem-estar? Não, é para pensar do que você ganha abrindo mão da razão. Ou o que você perde, né? E dos outros.
Porque o evangelho, ele vai te tornar uma pessoa, ora, extremamente pacífica, mas ora, uma pessoa ativa, não agressiva, ativa. É diferente. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Só que pacificador fica bravo? Fica. Mas e aí? E aí que você consegue equilibrar isso de forma mais rápida. Então, o segundo ponto é: tudo se resume ao amor de forma consciente e coerente. E o terceiro ponto desse texto aqui que Paulo fala a Timóteo? O bom combate. Só que o bom combate, tem gente que acha que é militância espiritual. Não, Paulo diz: eu combati um bom combate. Tem gente que confunde combater um bom combate com militância. Eu vou para cima dos crentes de outra igreja, vou falar a verdade. Eu vou falar... Isso não é um bom combate. Eu vou pegar o ímpio lá na praça e vou dizer: você vai para o inferno. Isso não é bom combate. Não é nada disso que é bom combate. Isso é militância. Isso é o extremismo religioso que deve ser combatido pelos seus pares. Deve ser combatido. Então, o que é um bom combate? O bom combate é em você. Verso 13. E a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque na época que o fiz, era ignorante e incrédulo, mas a graça do nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Isso é o bom combate. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A minha e a sua função é pregar o Evangelho. Falar do amor de Cristo é do amor de Cristo. Falar de um Deus que está para voltar e não forçar a mudança de uma pessoa. A pessoa vem se ela quiser. Deus respeita isso. Deus respeita as posições humanas. Todo joelho se dobrará. É para isso. Naquele dia, todo joelho se dobrará, diz a Bíblia, diante de Jesus. Então, o que menos importa é se essa pessoa é ateu ou não. O que importa é o que ela está fazendo com esse ateísta. Ela está dizendo: eu não quero esse Jesus anunciado por você. Tudo bem. Não deve ser objeto de ódio. Não anda, não faz o que eu faço, vou odiar. Não serve do jeito que eu sirvo, é do diabo. Não usa saia, é do demônio. Não usa... A gente tem que tomar cuidado com isso. A nossa função é esclarecer o evangelho do reino. Se a pessoa vai aceitar, é postura dela, é posição dela. Então, aonde está o bom combate? Aqui, ó. Eu era um blasfemo, não sou mais. Eu era um perseguidor da igreja, não sou mais. Eu era um opressor. Se você vê a vida de Paulo, Paulo é aquele cara que você fala assim: daí não vai sair nada, aí não tem salvação não. Isso aí é como diz os extremistas, isso aí é demônio. Demônio. Eu dou risada. Isso é demônio, pastor. E se tornou, pela misericórdia e pela graça de Deus, se tornou um apóstolo excelente. Aonde está o bom combate? Em você. Olhe se você pode dizer essa frase no final da sua vida: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Eu combati um bom combate, mudei, transformei como ser humano, encerrei a carreira. Aí na carreira que está os impercalços, né? Os problemas, o problema na evangelização, o problema dos corações infiéis, o problema dos corações duros. Combati um bom combate.
eu encerro a minha carreira, aí é ministério, e guardo a minha fé. Porque a minha carreira não foi capaz de anular a minha mudança de vida. A minha carreira não foi capaz de anular a minha mudança de vida. E aí eu encerro a minha fé. Por quê? Porque na carreira, irmão, a gente tem muito espinho para lidar e nós vamos espinhar também. Tá? Esse negócio de que você nunca vai fazer mal a ninguém, para, porque você é um espinho também. E você, mais cedo ou mais tarde, vai espinhar alguém, pela natureza que tem. Assim como eu. Então, o que nós devemos fazer? Fazer com que esse momento do ministério não anule a mudança do meu comportamento, porque a minha mudança não depende do ministério. Aí você entende porque quantas pessoas diziam que queria desistir. Agora eu entendo porque quantos pastores chegavam em mim e falavam assim: filho, você vai pensar em desistir todos os dias por causa do ministério. Mas a sua mudança tem que ir além. Sua mudança tem que ir além dos problemas de ministério. Aí você vai poder dizer: eu combati um bom combate. Eu encerrei a carreira e guardei a minha fé. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão tendo acesso a essa palavra. Lembre de que igreja não sobrevive, o reino dos céus não sobrevive com abraços, beijos e estou orando por você. Lembre disso. Por quê? Porque a função do cristão é fazer a sua parte no auxílio, nas ofertas e na divisão de despesas. Faça aquilo que você pode. Tá? Não menospreze a sua semente. Ah, pastor, eu tenho R$2 aqui. O que vai mudar na igreja? Filho, você está dando para Deus. Tá? Então faça por amor. É com amor. Se você fizer com amor, a oferta da viúva pobre foi 2 moedas, mas foi com amor. E Deus sabia realmente que era tudo que ela tinha. Agora, não adianta você justificar uma coisa e viver outra. Essa é a coerência que precisa estar no nosso coração. Oferte. Esse é um ministério sério, não sei até onde essa palavra acaba chegando, mas a coerência entre dinheiro e evangelho é essa. A responsabilidade que nós, cristãos, temos em manter uma instituição que possa levar pessoas à salvação. Além de eu levar o Cristo, eu posso levar pessoas a um lugar onde se prega o Cristo. Que Deus possa te abençoar.